Olá, pessoal, tudo bem? Eu queria falar hoje de função modular. Olha só como que eu defino a função modular, né? Primeira coisa, o que que é um módulo de um número? De acordo com o que eu estou mostrando aqui, ó, presta atenção. Se o número é positivo, se o número é positivo, ó, x maior ou igual a zero, eu mantenho o que está dentro do módulo. Se o número é negativo, eu troco o sinal do que está aqui dentro do módulo, tá? Vamos dar um exemplo aqui para vocês, ó. Módulo de 5 é, bom, temos que analisar o que está dentro do módulo. O 5 é um número positivo. De acordo com a definição do módulo, ó, se o número é positivo, mantém o que está dentro do módulo. Então, é 5, ó, fácil. E se eu colocar agora menos 3, ó, bom, temos que analisar o sinal aqui, se ele é negativo ou positivo, o número que está dentro do módulo. Menos 3 é um número menor do que zero. Então, ó, pela definição do módulo, eu tenho que trocar o sinal do que está aqui dentro. Então, é menos 3, que dá 3. Então, veja, o módulo é uma maneira de você deixar sempre as coisas positivas. Qualquer coisa que esteja dentro do módulo vai ser positivo, certo? E a gente pode estender isso para qualquer expressão matemática, certo? Que geralmente é uma função. Neste caso, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, certo? Por quê? Porque nós temos que analisar o contexto em que a função é positiva ou negativa, tá? Quando eu falo em função positiva, f de x maior ou igual a zero, eu tenho que analisar o quê? Quando o y é positivo, ou seja, o intervalo de x onde essa função vai ter o y positivo. É isso que a gente tem que se preocupar, tá? E quando for a função negativa, né, se eu tenho uma função negativa, ou seja, quando o y é menor que zero, ou seja, quando está abaixo do eixo x, novamente o intervalo de x onde acontece isso. O intervalo de x onde acontece isso, tá? Então, recapitulando, a função modular ou o módulo de um número é o que torna o número aqui dentro sempre positivo, né? Por exemplo, de novo aqui, vamos pegar, por exemplo, raiz de 3 menos raiz de 2. Olha que exemplo interessante. Temos que saber analisar isso, né? Qual que é maior desses dois números, raiz de 3 ou raiz de 2? Raiz de 3. Raiz de 3 é um número maior que raiz de 2. Portanto, o número que está aqui dentro do módulo, ele é um número maior que zero. Ou seja, este carinha que está aqui dentro vai ser o próprio número que está aqui dentro, ó. Raiz de 3 menos raiz de 2. Vamos ver alguns exemplos do que a gente pode fazer com relação a cálculos dentro do módulo. Ó, nós podemos fazer essa operação, menos 5, menos 8, e tirar o módulo. O que é isso? Verifica primeiro quanto que é o número que está aqui dentro do módulo. Ó, é menos 13. Aí eu pergunto, menos 13 é positivo ou negativo? Negativo. Portanto, o módulo faz o que com algo negativo? Torna positivo, troca de sinal. Pronto. Aqui, ó, 2 vezes menos 3. Ora, 2 vezes menos 3 é menos 6. E o menos 6 é positivo ou negativo? De novo, negativo. Então, ele é convertido para 6. Vamos analisar essa fração agora, certo? Vamos fazer essa continha primeiro, ó. 3 quintos menos 1. Vamos ver que sinal que esse número vai ter, né? Vamos copiar a primeira fração e aí vamos deixar tudo no mesmo denominador. O 1 pode ser escrito como 5 sobre 5. Pronto. Agora, quando nós temos o mesmo denominador, nós podemos fazer a conta apenas com os numeradores. Ó, 3 menos 5 dá menos 2. Ou seja, isso aqui dá menos 2 quintos. Se eu quero, então, um módulo disso daí, é menos 2 quintos. O que acontece com o número negativo? Ele vira positivo, ou seja, ele vira 2 quintos. Esse aqui é bem interessante, né?
Como é que a gente sabe se esse número é positivo ou negativo? O problema não está no 3, o problema está no raiz de 5. Deixa eu melhorar aqui, pronto. Raiz de 5. Bom, veja só. Raiz de 5, a gente tem que pensar num número que, elevado ao quadrado, seria 5, correto? Vamos pensar no 2, ó. 2 elevado ao quadrado é 4. Tá bom, vamos pensar no próximo número que eu vou elevar ao quadrado. Vamos pensar no 3. 3 ao quadrado é 9. Repare uma coisa. O 3 ao quadrado, 9, passou do 5, certo? Agora, o 2 ao quadrado é 4, não passou do 5. Isso significa, então, que a raiz de 5 é um número entre 2 e 3. É 2 e alguma coisinha, certo? Então, veja, nesse caso aqui, nós não precisamos saber exatamente quanto que é a raiz de 5. O importante é saber que ele é 2 e alguns tantinhos aqui de casas decimais, tá? Sabendo disso, agora fica fácil você pensar que 3 menos raiz de 5 é o quê? É um número positivo ou negativo? Bom, se o raiz de 5 é 2 e o 3 é maior que 2, esse número é positivo. Portanto, pela definição de módulo, ele não vai trocar de sinal. Vai ser 3 menos raiz de 5, vai ser ele mesmo. Porque não muda, porque ele já é um número positivo. Tá certo? É isso, pessoal. Vamos agora trabalhar com o conceito de função dentro do módulo. Olha só. Vou começar com essa expressão aqui, ó, módulo de x menos 2, certo? Aqui, ó, nós podemos escrever isso da seguinte maneira. O que está dentro aqui, ó, é a nossa função f de x, ó. Então, é a própria função, desde que ela seja o quê? Maior ou igual... Opa! Maior ou igual a zero, certo? Deixa eu corrigir aqui. Maior ou igual a zero. Ou seja, x menos 2 é maior ou igual a zero, pela definição de módulo, certo? E eu troco o sinal do que está dentro do módulo se for negativo. Então, vai ser menos x mais 2 para x menos 2 menor que zero. Eu quero que você repare que essa parte aqui, ó, é super importante, porque ela que vai definir os intervalos do x nas quais eu vou poder usar a expressão de cima ou a expressão de baixo. Vamos isolar o x aqui nessa expressão, nessas duas inequações aqui, ó, nessas duas desigualdades. Então, ó, vou copiar aqui a expressão x menos 2, módulo, né? Igual. É ela mesma, certo? É o que está dentro quando? Quando isso daqui for maior que zero. Se eu quero só pensar no valor de x que é maior que zero, eu jogo menos 2 para o outro lado positivo. Então, x maior ou igual a 2. E é ela com o sinal contrário na outra situação. Jogo menos 2 para lá, vai dar na mesma. Isso aqui é o seguinte, vamos entender como interpretar isso daqui. Olha só, eu tenho aqui o meu eixo x, correto? Observe que, quando a gente escreve uma função dentro do módulo, nós estamos definindo o que a gente chama de uma função de várias sentenças. Neste caso em particular, eu tenho aqui uma sentença aqui e a outra sentença aqui. Por quê? Porque para x maior ou igual a 2, eu tenho esta função a ser utilizada. E para x menor que 2, eu tenho esta função utilizada. Portanto, dependendo do valor de x que eu escolho, eu tenho que usar uma função ou outra. Então, olha só, quem que está definindo esse valor de x? Aqui, ó, o 2. Ó. Então, ó, o 2 está aqui. À direita do 2, que é quando x é maior ou igual a 2, a função que eu tenho que utilizar dentro do módulo é a x menos 2.
E à esquerda do módulo, para x menor do que 2, eu tenho que usar menos x mais 2. Ou seja, dependendo de onde eu estiver nesse meu intervalo aqui, ó, eu vou ter uma expressão para a função e, dependendo do outro valor, eu vou ter outra expressão, uma sentença ou outra. Nesse caso aqui, ó, estamos definindo uma função em duas sentenças, ou seja, o comportamento dela, a cara dela vai mudar de acordo com o intervalo que você considerar, tá certo? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar um valor de x maior do que 2. Vamos pegar, por exemplo, x igual a 3. Vamos substituir aqui, ó. Então, na verdade, quem que vai ser a função? Vai ser 3 menos 2, que é igual a 1. Substituir direto. Nem precisei usar o módulo. Por quê? Porque eu quebrei a função em duas sentenças, e cada sentença é utilizada dependendo do valor de x. Se eu pegar agora x negativo, por exemplo, ou negativo não, tá? X menor do que 2, por exemplo, 1. Nesse caso, eu tenho que usar a expressão que está à esquerda do 2. Vai ficar menos 1 mais 2. Isso vai dar 1 também, tá? Se você substituísse, por exemplo, x igual a 3 nessa expressão diretamente, também funcionaria. 3 menos 2 é 1, módulo de 1 é 1, está aqui. E se eu jogasse 1 no valor de x aqui? Vai ficar assim, ó, 1 menos 2 menos 1. Módulo de menos 1 é 1 também. Então, você veja que você também pode jogar diretamente aqui. Porém, essa representação de funções em duas sentenças, ela é útil na hora de construção do gráfico, que é algo que nós vamos ver na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.